o que você, aspirante a escritor ou escritor amador, pode aprender com esse livro aqui, ó, Imaginação Educada, do Northrop Frye. Eu vou compartilhar minha experiência, eu li esse livro essa semana, comprei ele na semana passada, se não me engano, comprei ele junto com aquele box do William Shakespeare que eu compartilhei com vocês no último vídeo, trouxe esse também, que foi o meu primeiro contato com o Northrop Frye, né? Eu sei que para muita gente ele já é bem comum, já é bem conhecido. O objetivo desse vídeo não é fazer uma resenha sobre o livro, tá, pessoal? Tem excelentes resenhas aqui no YouTube, do próprio Rodrigo Gugel, tem outra resenha da Amanda, não lembro o nome dela, o sobrenome, mas excelente também a resenha dela inteira sobre o vídeo. Então, se você quiser uma resenha mais completa, você vai achar no YouTube muito facilmente. Meu objetivo aqui é compartilhar algumas coisas que eu aprendi com a leitura do livro da perspectiva de quem está aprendendo a se tornar um escritor, aprendendo a escrever bem, tá bom? Lembrando que esse aqui é o Escrita em Curso, a proposta desse canal é compartilhar com vocês a minha jornada de evolução como escritor, enquanto eu inspiro vocês e aprendo com vocês também. Então, se você é um aspirante a escritor ou começou a escrever agora, compartilhe sempre aqui a tua experiência, aquilo que você está lendo, aquilo que você está aprendendo, deixa o teu feedback no canal. E é isso, vamos lá. Bom, pessoal, Northrop Frye é um dos grandes críticos literários do século XX, talvez o maior deles, né? Pelo menos é o mais conhecido. Ele escreveu livros incríveis como Anatomia da Crítica, eu li em partes esse livro. Particularmente, eu nunca havia tido contato com o Northrop Frye, e quando eu pesquisei um pouco mais sobre ele, né, e foi minha jornada ali com ele, basicamente começou através do Alan Moore. Para quem não sabe, eu gosto muito do escritor Alan Moore, que é um escritor de quadrinhos, né? Escreveu Watchmen, escreveu V de Vingança, A Piada Mortal, vários quadrinhos conhecidos. Comecei a estudar um pouco mais sobre as referências do Alan Moore. Cheguei em William Blake, que é um poeta inglês, e foi através do William Blake que eu conheci o Frye. O Frye ele tem um livro inteiro em que ele estuda a obra e a vida do William Blake, chamado Fearful Symmetry, que basicamente é um trecho de um poema chamado Tiger, do William Blake. Mas o que eu aprendi como escritor iniciante lendo esse livro do Frye, né? O que eu absorvi de tudo que ele falou, que por mais que seja pequeno esse livro, tem muita profundidade, muita coisa que se você vai lendo, você vai, sabe? É aquele tipo de livro que provavelmente vai te acompanhar por um bom tempo, né? Eu absorvi algumas coisas que eu vou dividir em 3 partes, basicamente. A primeira parte é a estrutura oculta das histórias, né? Foi a primeira coisa que eu aprendi com Frye, que toda história ela deriva de mitologia, né? De mito. A literatura ela é basicamente uma evolução ou uma derivação do mito, porque os mitos antigos, né? Mitos clássicos, né? Mitologia nórdica, mitologia grega mais famosa, mitologia bíblica, todas elas vão se transformando, elas passaram de histórias que as pessoas acreditavam mesmo como algo real, algo pertencente a esse mundo, para uma coisa que vira meio que a espinha dorsal de toda a história dali para frente. E a principal mitologia é a mitologia bíblica, né? Aqui o Frye, lembrando, né, que mitologia, como o Frye utiliza aqui, não tem a ver com mentira, tá? Com uma historinha de criança. Ele não enxerga a mitologia dessa forma exatamente. Pode ser que ele não acredite, ou pode ser que ele acredite, é outra história. Pode ser que você acredite ou não em mitologia, é outra história. Mas a mitologia não tem esse sentido aqui, tá, pessoal? Então isso é bem importante. O mito ele vai servir, na visão de Frye, como um DNA de toda a história dali para frente, né? Desde Ilíada de Homero, desde Virgílio, enfim, até passar por Shakespeare. E a mitologia bíblica, especialmente, ela é praticamente um repertório de todos os arquétipos universais que você poderia imaginar na literatura. Então ela é basicamente um arcabouço literário, uma fonte inesgotável de inspiração, porque ela tem um início muito claro, né, como Gênesis, ela tem momentos de tragédia, momentos de comédia, ela tem momentos, né, de ironia, ela finaliza, né, com o Apocalipse, ali meio que fechando tudo aquilo no juízo final. Então ela tem um arcabouço histórico, narrativo, literário muito forte. Na visão de Frye, a mitologia bíblica ela é basicamente a espinha dorsal que você pode seguir ali como um dos teus estudos iniciais em literatura. Inclusive, na visão dele, isso deveria ser feito já desde o ensino fundamental. Então, aulas de literatura desde o ensino fundamental, as pessoas já deveriam estar aprendendo isso. Ele cita, por exemplo, William Shakespeare, John Milton, que são escritores ingleses muito famosos. Eles já tiveram contato com mitologias antigas, clássicas, desde o início, né, da educação deles. E tudo isso basicamente guiou todo o imaginário dele. E imaginação é um tema central, né? O título do livro fala sobre imaginação. Isso guiou o imaginário do Shakespeare, do Milton e de vários escritores para eles criarem as histórias dele. E na visão do Frye, galera, toda história na literatura
ela não é nada, não tem nada de novo. Tipo assim, é como se ela fosse uma perspectiva, uma pintura diferente daquilo que já existia, né? Não é como se ela tivesse se transformado em algo novo de fato. Ela é algo diferente, mas não novo necessariamente, porque isso tudo está lastreado nesse DNA antigo da mitologia, dos mitos. Ou seja, o maior aprendizado aqui que você, como escritor, e eu, como escritor, podemos ter é entender que se eu quero estudar mais a fundo a literatura, se eu quero evoluir a minha construção de personagem, narrativa, eu posso sim ler livros modernos e livros clássicos também, óbvio, mas eu também preciso beber dessa fonte da mitologia, seja ela a mitologia grega, seja ela a mitologia nórdica, enfim, as outras mitologias que existem, mas principalmente, e aí sem preconceito nenhum, sem essa camada religiosa ou moral da Bíblia, eu posso beber da fonte bíblica como uma narrativa também para a minha construção enquanto escritor. O segundo aprendizado que eu tive com Fry foi meio que a hierarquia da linguagem criativa. Na nossa visão, muitas vezes a gente pensa que a prosa, por exemplo, é o primeiro contato com que a gente tem que ter na hora de começar a escrever e aprender literatura. Mas ele vem de uma ideia diferente aqui. Ele fala que, na verdade, a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa ir para a poesia antes. Porque na visão dele, a poesia ela é meio que a forma embrionária da linguagem. Ela é a forma embrionária e natural da literatura e tudo que o ser humano vai construir em termos linguísticos. Então ele vai falar, por exemplo, do ritmo, da imagem na poesia e como tribos, inclusive, utilizavam a poesia como algo embrionário na linguagem, não a prosa exatamente. A prosa ela seria uma evolução dessa maneira de comunicar, segundo a visão de Fry ali. Então esse foi o segundo aprendizado que eu tive com ele, porque na minha visão eu deveria me dedicar muito à prosa e a poesia seria mais uma coisa assim, cara, vai ser legal se eu estudar e focar nisso, porque vai me trazer mais cultura, vai me trazer mais repertório. Na visão dele, eu poderia até inverter esse polo aqui, cara, estudar mais poesia como uma linguagem natural, né? E uma evolução dela para a prosa. Obviamente, né, considerando a idade, considerando todo o contexto que nós temos, o mundo ideal seria que eu estudasse isso lá atrás. E agora o que eu vou fazer é tentar direcionar o meu campo de estudo para a poesia também. Entender por onde começar, entender o que eu devo fazer exatamente. Eu não sei se para vocês foi algo novo, ou se você já estudava poesia com essa intenção, sabendo dessa hierarquia meio que da linguagem, né? Ou se para você poesia era algo bonito, que você gosta de fazer, que você estuda, mas simplesmente pela estética, né? Nesse caso, não tem a ver apenas com a estética. O terceiro aprendizado que eu tive com o Fry nesse livro, e que é um adendo a esse tópico da linguagem criativa, é a importância do aprendizado de uma segunda língua e de outras línguas. Em especial línguas antigas como o grego, o latim, o hebraico, né? Que são línguas ali meio que fonte da nossa literatura ocidental. Mais do que simplesmente aprender da fonte, que normalmente quando você vai estudar outras línguas ou você vai ouvir sobre isso, as pessoas falam, não, você tem que ler Shakespeare em inglês porque você está bebendo da fonte, né? Você vai ter um nível de aprofundamento e de aproveitamento da obra muito maior. Isso é uma verdade, mas na visão de Fry é muito mais do que isso. O objetivo de aprender uma nova língua está muito mais ligado também a expandir a nossa capacidade de pensamento. Na visão dele, ele cita um autor, não lembro exatamente, depois eu vou colocar como nota, que fala sobre isso, né? Você só pensa direito mesmo quando você consegue transitar entre línguas, mesmo que sejam duas línguas ali. Então, aí, quando você está escrevendo em português ou lendo em português, se você tiver contato com o inglês, com o francês, com outras línguas, é como se o teu pensamento expandisse um pouco mais. Porque essas línguas elas vão tendo conflito na hora de você estar lendo, estudando, e isso vai te fazendo expandir um pouco mais a tua linha de pensamento, tendo que meio que se forçar a entender uma frase, uma palavra de um determinado jeito, de uma determinada perspectiva. Então, para mim, isso também foi bem revelador. E o quarto aprendizado que eu tiro desse livro do Fry é a função humanista da literatura, né? Eu acho que isso não é muito novidade, né? Mas quando a gente fala de literatura, de estudar literatura, gramática, as pessoas de fora, normalmente, elas sempre vão para um lado de você se tornar uma pessoa mais inteligente, de você entender melhor a gramática, de você saber se articular melhor, ter um pensamento, né, mais aguçado, etc. O que não está errado, né? Porém, ele traz uma coisa aqui que eu sempre pensei, mas que eu nunca ouvi ninguém, principalmente do calibre dele, falar, que é a função de te tornar mais tolerante. Quando você estuda literatura, quando você educa teu imaginário, né, tua imaginação através da literatura, porque ela tem essa função, o livro todo vai tratar disso também, você tem um ganho de tolerância também. Por quê? Porque ao invés de você estar no seu mundinho, acreditando nos teus pressupostos
sejam eles políticos, sejam eles morais, do senso comum, de como deve agir em determinada situação, do que é certo, do que é errado, do que não é certo nem errado, mas sabe, você cresce nesse mundinho. Só que aos poucos, quando você vai estudando literatura, vai lendo outros autores, você vai lendo pontos de vista diferentes, você vai lendo possibilidades diferentes. E essa palavra é muito importante, possibilidade, porque a possibilidade está muito linkada à imaginação. Nós só chegamos aqui enquanto seres humanos porque nós imaginamos o mundo ideal onde queríamos viver. O homem só criou um avião, por exemplo, porque ele imaginou que seria possível e através da ciência ele provou que sim, até construir, por exemplo, né? Então, quando você se coloca diante de perspectivas diferentes, diante de crenças diferentes, possibilidades que você nunca imaginou, modos de pensar, você se torna uma pessoa mais tolerante, porque você entende que não existe só o seu jeito de pensar. O seu jeito de pensar não é o jeito certo 100%, sabe? Não existe o preto no branco, né, na vida. Tem muita coisa que tem matizes diferentes, que tem acinzentados, né? E você vai entendendo que, cara, o mundo não é tão assim, as pessoas não... Nem todo mundo pensa como você e tá tudo bem, você vai aprendendo com isso também. E não necessariamente isso vai te levar para um caminho em que você está sempre aberto e você não tem convicção nenhuma de nada. Porque ele também, né, fala um pouco mal disso, né? Assim, de uma pessoa que, por ela estar tão aberta, ela nunca tem convicção de nada e isso impede ela de agir também, né? A gente precisa ter convicções na vida, sim, mas precisamos estar abertos e ser tolerantes com as opiniões das pessoas. Isso tem tudo a ver com o diálogo, tem tudo a ver com o primeiro e segundo modelo de linguagem que ele fala, né, os tipos de linguagem, que é um modelo mais prático de linguagem, um modelo em que um modelo de linguagem da convenção social, não tem a ver com a imaginação, não tem a ver com a produção literária, mas com você se portar socialmente perto das pessoas e a sociedade funcionar, né, todo mundo conseguir se comunicar e dialogar bem, etc. Bem, esses foram os meus aprendizados da semana com o Fry. É um livro bem curto, então eu consegui ler tranquilamente essa semana. Se fosse um livro maior, eu demoraria mais tempo para trazer isso para vocês. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram esse livro dele, se leram outro livro dele e qual foi o maior aprendizado que você teve com a leitura, o estudo de Fry. Por favor, deixe nos seus comentários, eu quero muito entender o que você aprendeu, qual foi a perspectiva que você teve que eu não tive, ou alguma premissa que você confirmou em outro livro que você leu dele, ou até um outro autor que você tenha puxado aí a partir do teu estudo de Fry. Vou ficar bem interessado em conhecer um pouco mais, tá? Minha próxima leitura dele com certeza vai ser O Grande Código, né? A Bíblia e a Literatura. E assim eu vou me aprofundando um pouco mais no Fry, porque, né, ele tem muito o que nos ensinar, tá bom? Pessoal, esse foi o Escrito em Curso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários. Por favor, deixe o like se vocês estão gostando também desse tipo de conteúdo. Nos próximos vídeos eu quero trazer um pouco mais de como funciona a minha rotina, o que eu tenho pensado em relação ao meu livro ali, que eu já comecei a escrever, quais são os autores que realmente me impactaram. Por exemplo, o próprio Alan Moore, né, um autor que eu gosto muito e eu posso trazer um vídeo aqui sobre ele. Enfim, é isso. Um abraço para vocês, uma excelente semana e até mais.